separei para vocês um conteúdo de gatilhos de compulsão, tá? É o tema que a gente tem conversado nas nossas clínicas nessa semana. Boa noite todo mundo que tá chegando, muita gente boa chegando aí. Queria pedir para vocês, todo mundo que chegou, clicar nesse aviãozinho aqui, nessa setinha que fica aqui embaixo, nesse aviãozinho de papel e mandar essa live para aquela amiga, para aquele amigo que você sabe que tá precisando, que precisa de emagrecer, que tá precisando de um empurrãozinho, que sempre reclama que tá acima do peso, mas não consegue emagrecer sozinho. Então a gente pede pra vocês mandarem aí essa live para as pessoas que também precisam de ouvir esse conteúdo, tá? E hoje a gente vai falar sobre gatilhos de compulsão alimentar, tá bom? Antes da gente falar sobre os gatilhos, a gente precisa de falar sobre compulsão. Toda vez que a gente fala a palavra compulsão, compulsão não se remete a uma coisa boa, não é assim? Toda vez que a gente fala sobre compulsão, a gente remete a alguma coisa negativa, tá? Não existe compulsão boa, tá bom? A Maíra, minha amiga, é compulsiva em atividade física, ela não sai da academia, fica da academia o dia inteiro. Também não é positivo, tá bom? A gente já teve pacientes que ficaram compulsivos por atividade física, por academia, que trocaram um vício pelo outro, né? Trocou o vício da comida pelo vício da atividade física e acabou tendo uma lesão, lesionando, rompendo tendão, quebrando alguma coisa, desgastando alguma coisa. Então também não funciona, tá? Toda vez que a gente fala em compulsão, não é positivo. E aí a gente tem vários tipos de compulsão. Por exemplo, tem muitos pacientes que fazem cirurgia. Sono de grávida, gente, perdoem, tá? No último trimestre parece que um trator passou na gente, vamos que vamos. Por exemplo, tem muitos pacientes que passam por cirurgias bariátricas, tá? Que chegaram num nível de obesidade ou que às vezes nem chegaram, né? Mas plano de saúde faz muita coisa, isso é assunto para outra live, enfim. Pessoas obesas que partem para uma cirurgia bariátrica e que depois da cirurgia bariátrica se tornam compulsivos alcoólicos, se tornam dependentes, alcoólatras mesmo. Por quê? Porque a pessoa tinha uma compulsão não tratada, que era uma compulsão por comida, e aí ela se submete a uma cirurgia bariátrica que corta 2/3 do estômago dele e liga lá direto com o intestino, né? Que ultimamente o tipo de cirurgia que eles têm feito é a de bypass, que isola uma parte do duodeno, que é a parte inicial do nosso intestino, e liga lá direto no intestino. O paciente não consegue fazer uma série de absorção de vitaminas o resto da vida. Enfim, né? Também é assunto para outra live, mas vamos lá. Muitos pacientes que fazem cirurgia bariátrica, eles simplesmente trocam uma compulsão por outra. Então, eles eram compulsivos por comida, não trataram, se submeteram a uma cirurgia bariátrica, onde faz com que o paciente não consiga comer mais. E aí, aquela necessidade, aquela demanda da compulsão não foi tratada. O paciente continua compulsivo, mas aí, por exemplo, ele troca a compulsão de comida por bebida alcoólica. E aí, muitas vezes, o paciente vira alcoólatra, tá? Outras coisas também que podem acontecer. Compulsão, por exemplo, por compras. Quantas pessoas são compulsivas por compras e às vezes perdem carro, perdem apartamento, perdem o emprego, perdem a confiança das pessoas, né? Porque às vezes a pessoa já tá quebrada, ela ainda pede dinheiro para outra para poder comprar. Então a gente sempre, quando fala de compulsão, não é nada que remeta ao positivo, tá? Nem mesmo a compulsão por atividade física, como eu falei pra vocês. A pessoa pode causar uma lesão e nunca mais poder fazer atividade nenhuma, tá? Então, compulsão é negativo. E quando a gente fala a palavra gatilho, né, vem na nossa cabeça o quê? Começo, tá? Então, às vezes a gente liga muito gatilho à arma, né? Mas o que é o gatilho da arma? É onde você aciona o disparo. O disparo é o começo da trajetória da bala.
Então, gatilho sempre vai ser um começo, tá? O que é gatilho de compulsão? Que é o nosso tema de hoje, tema que a gente tem conversado com vocês nos grupos nessa semana. São coisas que acontecem, são ações que você tava ali direitinho, retilíneo na sua dieta. Acordou, fez café da manhã bonitinho, colação, almoço, tudo bonitinho. E aí acontece alguma coisa, alguma ação que é um gatilho para a sua compulsão aflorar. E aí isso pode ser desencadeado por outra pessoa, então a gente vai ver isso também, né? Às vezes alguma situação que é um terceiro, né? Um segundo, um terceiro que faz com que a gente tenha esse gatilho. Por exemplo, quando alguém fica insistindo da gente comer alguma coisa. Às vezes você tá ali focado no seu emagrecimento, tá tranquilo, e tem um filho de Deus insistindo pra você comer alguma coisa, né? Ou a gente ganha alguma coisa, enfim. São gatilhos da nossa compulsão. Nos grupos presenciais de Mariana, o que a gente está fazendo, né? Eu fiz um quadro com o pessoal do grupo de ontem, das 18 horas. E aí aqui também eu vou fazer umas anotações, tá? Dos gatilhos que vocês falarem. Amanhã a gente tem o outro grupinho, das sexta às 15 horas. E no sábado às 10 horas. E aí a gente vai separar esses principais gatilhos para trazer para vocês na semana que vem as soluções. Olha que legal, porque também não adianta nada a gente identificar o gatilho e não saber como resolvê-lo, né? Então a gente vai trazer para vocês as soluções na semana que vem. Mas eu queria que vocês pensassem a seguinte situação. E aí eu quero que vocês participem e mandem aqui nos comentários para a gente poder ir interagindo, tá? Você acordou numa segunda-feira, sem ser essa segunda que é de carnaval, mas não é de carnaval, tá? Numa segunda-feira, dia mundial da dieta, né? Você acordou super focado no seu emagrecimento, deu uma fugida no final de semana, não tá satisfeito com as roupas, não tá satisfeito com o seu estado atual, né? Com o seu peso. E aí você acorda na segunda-feira, decidido a mudar de vida e a fazer dieta, tá? Aí você começa o seu dia, né? Faz o café da manhã bonitinho, faz a colação, faz o almoço, enfim, até onde geralmente dá certo aí na sua dieta. Tem pacientes que falam com a gente que às vezes já fogem na hora do almoço, que o gatilho é na hora do almoço. Por exemplo, aí se vocês identificarem, vocês podem mandar aqui pra mim. Teve uma paciente que falou que ela não almoça em casa, que ela almoça no trabalho. E lá no trabalho dela não é self-service, não é ela que serve. Vem uma marmita, né, um marmitex prontinho para ela. E o marmitex não é pequeno, o marmitex não é gigante, mas não é um marmitex com a quantidade que tá no nosso cardápio. É um marmitex que tem uma quantidade maior de comida. Então ela falou, por exemplo, Maíra, às vezes não vem só arroz. Às vezes vem arroz e um macarrão, às vezes vem arroz e uma farofa. Às vezes vem arroz e tutu, por exemplo, e tutu tem farinha, né? Então, às vezes vem 2 carboidratos e aí a minha tentação, por exemplo, o meu gatilho é que eu não consigo comer só a quantidade que eu deveria, que estaria no cardápio. Eu começo a comer o marmitex e quando eu vi eu já comi o marmitex todo. Então, esse é o meu gatilho de compulsão. Eu acabo sendo compulsiva no meu almoço. E aí ela falando comigo, o que acontece? Aí ela começa a pensar assim, como eu já comi muito no almoço, deixa eu comer um pão de queijo de tarde mesmo, e aí de noite janta de novo, porque já comeu muito no almoço. Então o que acontece? Às vezes um gatilho faz com que você saia do fluxo correto da dieta. Então você sai ali onde tá indo tudo bem, tudo certinho, e aí você pensa, eu já fugi mesmo? Então eu vou comer mais tal coisa. Vocês entendem como que é complicada essa questão do gatilho? Às vezes não é nem uma coisa pontual, porque talvez aquilo não fez você estragar demais o seu dia de dieta ou a sua semana de dieta. Só que pelo fato de você ter feito aquilo, você acha que é justificável comer outras coisas também. Então uma coisa que a gente sempre fala, Léo sempre falou isso na clínica e eu continuo falando, que é o seguinte:
Quanto mais dieta você faz, mais dieta você vai fazer. Parece que é redundante, mas não é. Porque quanto mais direitinho eu faço a minha dieta, mais força eu tenho para fazer no próximo dia, na próxima refeição, na próxima semana. Quanto menos dieta eu faço, menos dieta eu faço. Então, assim, quanto menos você faz ao longo do dia, por exemplo, você vai fugindo da sua dieta, você vai ficando sem força de terminar o dia no foco. Porque você pensa, eu já comi mesmo, larga pra lá, amanhã eu volto, amanhã eu recomeço. E nesse que amanhã eu faço, a gente não faz dia nenhum, tá? Então é muito complicado. Uma dica que eu já deixo pra vocês, assim, de antemão é o seguinte: façam um dia de cada vez. De preferência, separem o dia, porque o dia às vezes é muito grande para quem tá de dieta, né? Um dia numa viagem, por exemplo, que você tá comendo, bebendo e divertindo, passa assim, né? Você acorda, vai dormir, acabou o dia. Mas às vezes um dia, por exemplo, que é um dia maçante, que é um dia de trabalho, que é um dia que você tá trabalhando de dieta ainda, às vezes ele é um dia muito grande, muito longo. Então não pense nem no dia, não. Faça refeição por refeição. Acorda de manhã com a sensação assim, olha, hoje eu vou fazer dieta. Hoje nada vai me abalar, hoje eu vou fazer dieta 100%. Vou começar no meu café da manhã. Não pensa no almoço, não pensa no jantar, não pensa na compulsão quando você chega em casa. Foca só no café da manhã, naquele momento. E faça o seu café da manhã da melhor forma possível. Separa só a quantidade que você pode comer naquele momento. Coma só aquela quantidade. Se a galera do seu trabalho tem mania de comer pão de sal, mortadela, pão de queijo, não coma junto com eles. Porque isso pode ser um gatilho de compulsão. Foi outra coisa que uma paciente falou com a gente ontem. Ela falou, no meu trabalho, todo mundo ganha pão de sal. A gente, né, todo mundo toma café junto lá na área. Trabalha na área da Samarco. E aí todo dia tem pão com manteiga, né? E não é pouca manteiga, que eu lembro que eu já trabalhei lá em cima. É aquela, né? Aquele grude de manteiga no pão. E café com açúcar, né? Às vezes café com leite, enfim. Não é que é um horror, não, né? A gente pode comer pão. Pão é uma delícia, faz parte da alimentação. Mas quem tá de dieta não pode comer pão de sal todo dia. A gente tem que tentar evitar, tem que comer o integral. Então isso pode ser um gatilho de compulsão, porque você já começa o seu dia tudo errado. Você já começa o dia comendo pão com manteiga. Aí você vai falar assim, já comi pão com manteiga mesmo? Deixa eu comer não sei o que, vou nem fazer essa colação, na hora do almoço tá com fome demais, aí come muito, tá? Então faça uma refeição de cada vez. Venceu o café da manhã, passa pra colação, leva só a frutinha certinha da colação, ou leva um iogurte, uma barrinha se o seu trabalho for mais difícil de levar o acesso para fruta, por exemplo, e foca naquela refeição. Na hora do almoço já é outro passo, eu vou focar só na hora do almoço, tá? Sem ansiedade, sem ficar pensando o que eu vou comer depois, né? Uma coisa que eu falei ontem com os pacientes, que a gente que já foi gordinho, que tem essa luta contra a obesidade, vocês que estão tentando emagrecer, vocês vão concordar comigo. Quem é gordinho ou já foi gordinho não está acostumado com a sensação de fome. Tanto é que todo paciente na primeira semana reclama do seguinte, nossa, eu senti fome. Aí depois que passa um tempo, né, de dieta, fala, não, Mayra, nossa, a gente não sente fome com o cardápio de vocês. Mas na primeira semana o paciente sentiu aquele incômodo. Por quê? Porque quem é gordinho não sente fome. Come antes. Não deixa a fome chegar. E quando você faz dieta, direitinho mesmo, dieta de emagrecimento com déficit calórico, você não vai sentir fome, mas você sente o incômodo de que tá vazio antes da próxima refeição. Então, por exemplo, o seu almoço é mais ou menos meio-dia. Quando dá 11h30, você já começa a ficar com uma fominha. Você já começa a sentir que tá vazio, que daqui a pouquinho precisa de colocar alguma coisa. E quem não está de dieta e é gordinho, não tem essa sensação, não tem
essa questão de sentir o vazio. Porque nunca tá vazio, tá sempre comendo, tá? Então vocês precisam de aprender a lidar com essas coisas e evitar gatilho. Outra coisa que pode ser um gatilho, né, que foi falado também no grupo de ontem, ficar muitas horas sem comer. Paciente que fica horas sem comer. E aí quando vai comer, por exemplo, almoçou meio-dia, trabalhou a tarde toda, trabalhou fora, não conseguiu parar, né? Porque a gente sabe que tem dia que aperta mesmo, até sentiu ali uma sensaçãozinha de fome, bebeu água e vida que segue. Chega em casa às 5h30 da tarde, gente. Quando chega em casa às 5h30, sendo que almoçou meio-dia, come igual uma capivara raivosa, porque a fome tá demais, a ansiedade tá demais. E aí a gente junta duas coisas que não podem ser juntadas, né? Que é, você tá com fome demais com o momento mais difícil do seu dia de compulsão, porque geralmente o momento de compulsão que a gente escuta dos nossos pacientes é o chegar em casa. É o chegar em casa do trabalho. Nossa, Mayra, eu vou bem o dia todo, até eu chegar em casa no meu trabalho. Nossa, Mayra, eu fui super bem, mas eu cheguei em casa, acabou. Porque a gente, isso a gente explica, né? A questão da programação mental explica isso. Porque a gente linka relaxamento com casa. Então eu trabalhei o dia todo, eu tô cansado, eu tenho direito a um momento de relaxamento. E quem é compulsivo faz esse momento, linka o momento de relaxamento com comida, tá? Então, às vezes, essas horas sem comer pode ser um gatilho, né? Vocês escreveram outros aqui, escrevam aqui pra mim, pra gente poder conversar também um pouquinho, né? Sobre esses gatilhos aqui. A Ana escreveu pra gente: meu gatilho é o sabor dos alimentos, se for bom, quero mais. O que acontece? Ninguém tem compulsão alimentar por salada, né? Nossa, meu Deus, eu não aguento parar de comer essa salada, meu Deus. Esse alface tá muito verdinho, tá muito maravilhoso, eu não aguento. Eu quero comer 5 tomates picados junto com alface. Eu nunca ouvi isso, né? Nunca ouvi isso, a não ser se for piada. Mas de verdade a gente não escuta isso. A gente sempre linka compulsão alimentar com alimentos gostosos, saborosos. Isso é explicado por quê? Porque quando a gente come alguma coisa que agrada o nosso paladar, a gente tem a sensação de bem-estar. O nosso cérebro é viciado em prazer, em bem-estar. Então, quando a gente come, sobe, né, pro cérebro, literalmente, principalmente quando é açúcar. E aí, né, se a gente for imaginar, por exemplo, a sensação de comer um chocolate, né? Nossa, que delícia. Sem pensar na culpa do pós ter comido chocolate. Só naquele momento que o chocolate tá na sua boca. Você fala, nossa, que delícia, meu Deus, não, que delícia. Esse que delícia, você só sente por causa do seu paladar e depois por causa dos hormônios que você libera. Hormônios de prazer, né? São transmissores de serotonina, de endorfina, enfim. E um alimento só consegue despertar mais isso do que o outro, ou seja, um alimento só é mais gostoso do que o outro, ou porque ele tem mais açúcar, ou porque ele tem mais gordura, que são as duas coisas extremamente palatáveis que fazem parte dos alimentos. Ou é açúcar ou é gordura, ou é os dois, igual o caso do chocolate, né? Que é gordura e açúcar. Por que o alimento, quando é frito, ele fica mais gostoso? Quando ele é mergulhado no óleo? Porque ele fica envolto de uma camada de gordura. A gordura é palatável, tá? Então, assim, é normal. Só que o que acontece, Nay? A gente escolher os alimentos simplesmente pelo paladar é muito pouco. Você escolher um alimento simplesmente pelo paladar é muito pouco. É uma escolha muito mediana, muito medíocre. É uma escolha que você não pode fazer se você quer ser saudável. A gente sim vai escolher alguns alimentos pelo paladar, né? Não podemos ser hipócritas de falar que comida não é sinônimo de prazer, porque em alguns momentos sim ela é. Mas são momentos de exceção, não pode ser a regra. Não é via de regra escolher um alimento pelo paladar. Eu preciso de escolher um alimento pelo benefício. Então, por exemplo, por que eu como salada todos os dias? Porque eu sou louca, apaixonada, alucinada por salada? Não, porque eu sei o que a salada faz dentro do meu organismo. Por que você não pode comer doce todos os dias? É porque eu não gosto? Não, é raro as pessoas que não gostam, né? Se a gente pudesse,
talvez todo mundo comeria doce todo dia. Só que eu não posso fazer isso por quê? Por causa dos malefícios que isso vai causar na minha vida. Tá? Então, escolher um alimento simplesmente pelo paladar é muito pouco. A gente precisa de escolher pelos benefícios. E o que acontece? Um alimento só é mais gostoso do que o outro, a gente só sente que tá gostoso, né? Quando ele tá na nossa boca, por causa das papilas gustativas. Então, a gente tem, é como se fossem sensores, né, na nossa língua, que quando o alimento encosta, a gente tem a sensação ou de azedo, ou de doce, ou de salgado, né? Cada pedacinho da língua dá uma sensação diferente. Aí você fala, nossa, que alimento gostoso. Ou então, credo, tá muito ruim, não gostei disso não. Só que depois que desce daqui, é a mesma coisa. Passou daqui, o brigadeiro e a alface não vai ter diferença em relação a sabor. Só que o alimento que você escolhe pelo benefício, passou daqui, ele só faz coisa boa pra você. Limpa suas artérias, ajuda o intestino a funcionar, te dá mais saciedade, né? Desintoxica o seu organismo, tudo, faz bem pra pele, ajuda na elasticidade da pele, ajuda os músculos, enfim. Quando você escolhe pelo benefício, ele faz 1000 coisas dentro do seu organismo. Quando você escolhe pelo paladar, simplesmente, ele vai fazer outras 1000, mas todas, geralmente todas, não vão ser tão legais, tá? Ou, por exemplo, se for alguma coisa de carboidrato, de açúcar, vai dar um pico, uma produção muito alta de insulina. Claro que isso todos os dias, tá? Não é uma vez ou outra que você comeu um bombom, não. Quando você faz isso todos os dias. Se você consome gordura todos os dias, pode entupir suas artérias, né? Se você não tem uma alimentação de fibra, se você não toma água, seu intestino não funciona, a pele fica toda feia. Então, assim, tudo é reflexo das nossas escolhas, tá? Pensem sempre nisso. Então, assim, não deixem que só o paladar seja gatilho para vocês. Avaliem o alimento como um todo, tá? Outra coisa, a questão do jantar, né? Às vezes, jantar é gatilho, por quê? Pela questão que eu falei aqui com vocês, do ato de chegar em casa. A gente chega em casa, nossa, eu cheguei em casa, ai, eu quero descansar. Nossa, eu tô com muita fome, eu quero comer. Gente, chegou em casa, primeira coisa, não vai pra cozinha, tá? É raro o paciente que consegue chegar em casa, por exemplo, 5h30 e fazer só o lanchinho de 5h30. Ah, 5h30, o que eu vou comer? Acabei de chegar em casa, cansado do trabalho, vou tomar um iogurte com uma colher de aveia. É raro a paciente que vai conseguir fazer isso, né? Por exemplo, quem gosta de quitute, quem gosta de merenda, o meu problema quando eu faço dieta sempre é a questão de coisa pra tomar café, sabe? Pão, bolo, rosca, que são os meus gatilhos. Comida de sal eu nem ligo muito, assim, sabe? Tipo, nunca repito almoço, não fico pensando o que vai ter do almoço, nada disso. Não sou muito chegada em doce, agora na gestação é que a gente fica igual uma formiguinha, mas eu já resolvi isso, né? Que não é um momento interessante pra eu ficar comendo doce. Mas normalmente eu não tenho nem esse negócio com doce, meu negócio é pão, bolo, rosca, essas coisas. Então, geralmente o paciente quer chegar em casa às 5h30 e fazer um café da tarde. E café da tarde não combina com dieta, não combina com emagrecimento. Principalmente se você já comeu um biscoitinho, por exemplo, 3 horas, né? Você já comeu um biscoitinho, um pãozinho integral. 5h30 seria ali uma frutinha, um iogurtinho, alguma coisa mais levinha, só para poder esperar o jantar, porque ainda vai ter o jantar, tá? Então tentem chegar em casa e não ir direto para a cozinha. Chega em casa, troca de roupa, toma um banho, bebe um copo de água, relaxa, respira, tá? E depois você vai comer. Isso ajuda muito a resolver a questão do gatilho. Outra coisa também que às vezes ajuda, eu falo isso com alguns pacientes, é para trocar. Ao invés de fazer, por exemplo, um café da tarde naquele horário, faz o jantar. Se você chega em casa com fome demais, troca, faz o jantar 6 horas, por exemplo. E aí, quando for 8, 8h30, você come só uma frutinha e já tá quase na hora de dormir, fica mais tranquilo, tá? Então, acaba que a gente já tá até dando as soluções, né, dos gatilhos de vocês. Mas é bem interessante a gente conversar sobre isso, porque às vezes um gatilho de um paciente é o mesmo do outro, tá? A gente percebeu isso muito ontem nos grupos e também já tô percebendo aqui com vocês, tá bom?
Nai falando também, se eu acho que chutei o balde no dia, eu como tudo de uma vez. Isso acontece muito. Então, por exemplo, assim, igual eu tava falando, né? Eu fiz errado em uma refeição só. Tipo, era pra eu comer uma fruta e eu comi um pão de queijo. Tá errado, não tá na dieta. Mas você também não acabou com uma semana de dieta, com um dia inteiro só por causa disso, né? Poxa, vamos manter a calma, né? Sem terrorismo. Só que aí você pensa, eu já comi um pão de queijo mesmo, aí o pão de queijo vem com a coca, vem com café com açúcar, vem com uma janta de lasanha, de pizza, e aí já era, tá? Então tem que tentar evitar essas situações aí de acontecer. Uma bolacha ou 3 e meu cérebro fala, come tudo. Gatilho de biscoito, né? Tem muitos pacientes que têm gatilho com biscoito, que às vezes não consegue comer só a quantidade que seria adequada ali, né? Por exemplo, aí é pra eu comer 5 e eu como o pacote todo, né? Então, uma coisa pra gente resolver isso é não deixar o pacote perto, é muito simples. Então, por exemplo, você pode comer 5 biscoitos, 4, 6, não sei, isso o seu cardápio que vai falar. E aí você vai tirar só a quantidade que você vai comer e sai fora, tá? Então, come a quantidade, tira a quantidade, come e guarda o restante. Isso já ajuda muito a questão da questão do gatilho aí, tá? Eu começo a fazer dieta quando sofro críticas sobre o meu peso. Isso é até uma outra coisa pra gente conversar, né? Eu até fiz um post pra vocês sobre aquela moça que faleceu, a Paulinha Abelha, né? E não foi constatado ainda, né? Não saiu nenhuma reportagem oficial sobre isso. Mas existe uma grande suspeita de que ela tenha dado falência, né, dos órgãos por causa de remédio para emagrecer, de alguma substância tóxica que estava circulando no corpo dela. E aí, mediante isso, né, assim, teve uma pessoa que foi lá nos comentários escreveu assim, isso é culpa da nossa sociedade, que exige padrão de beleza, que exige que a gente seja magra, né? Aí ela escreveu lá, por exemplo, quando você chega numa loja e a roupa é tamanho único, né? Eu até super concordei, porque realmente esse tamanho único é um horror, né? Porque geralmente o tamanho único é um M, né? E tamanho único de quem mesmo? Porque às vezes até a pessoa magra, mas ela é grande, igual no meu caso, eu sou alta. Então às vezes o tamanho único não dá pra mim, independente de eu estar no meu peso ou não. Então assim, existe realmente essa pressão da sociedade. Igual você falou, quando eu sofro crítica e aí eu tenho vontade de emagrecer. Mas a gente tem que querer emagrecer por nós. Você precisa de querer emagrecer porque tá incomodando você. Não porque tá incomodando o outro. Enquanto a gente quiser emagrecer pelo outro, você não tem força. Porque isso passa muito rápido. Então, por exemplo, eu quero emagrecer porque o meu marido falou que eu tô gordinha. Naquele momento que ele falou que você tá gordinha, você tá muito brava, você fica muito nervosa, muito irritada. Só que a comida é muito atrativa. Então, passou uma semana, você já não tá nem ligando para aquilo, você deixa ele falar para lá mesmo e você continua comendo, porque você ainda não quer. Então a gente precisa de emagrecer por nós. Eu tenho que querer emagrecer por causa de mim, porque tá me incomodando, porque a minha autoestima tá baixa, porque eu não tenho saúde, porque eu não tenho disposição, e aí eu consigo ter força, tá? A diferença de motivação e disciplina, né, é porque a motivação ela vem só no começo. No começo eu sou muito motivada a fazer as coisas, mas depois eu preciso de continuar com a disciplina, que é fazer o que tem que ser feito, independente de querer ou não. Tá? Então pensa um pouquinho nisso, Nai. Não tente tomar atitude só porque alguém comentou sobre o seu peso, por exemplo. Você tem que querer. Porque aí quando a gente quer mesmo, do fundo do coração, aí a gente consegue ter êxito no processo. Porque o processo não é fácil, né? Com companhia ele fica mais fácil. Então tendo orientação, tendo grupo, tendo comunidade de apoio, tendo método, né? A gente corta caminho, a gente chega mais rápido. Mas mesmo assim, fácil não é. O processo de emagrecimento não é fácil, né? Ele é doído, mas ele é temporário. E os benefícios a gente colhe assim uma vida toda, né? Então vale a pena.
A gente teve outros aqui, olha, Márcia falando cheiro dos alimentos, né? A Bia falando, meu gatilho é comer um pouco, mas sempre tem vontade de comer mais. Sim, a gente começa comendo um pouquinho, mas dá vontade de comer mais, né? É um gatilho também. Sandra falando aqui que ama grão de bico. Grão de bico não tem problema não, Sandra. É só trocar ele pelo feijão, viu? Não tem problema, pode consumir sem problema algum. Dormir pouco. Dormir pouco, gente, na verdade, dormir de forma relaxante, de forma profunda, né? Pelo menos aí 7, 8 horas por dia, é questão de sobrevivência mesmo. E impacta diretamente na dieta, não somente no metabolismo, mas na questão psicológica também. Porque quando você dorme mal, você passa o dia sonolento, você passa o dia irritado, nervoso, abrindo boca, né? E aí, quando você passa o dia todo sonolento, bambo, às vezes você esquece que é porque você dormiu pouco. Aí você reclama da dieta ainda, né? Você fala, essa porcaria dessa dieta que me deixa sem energia. E às vezes, quando a gente vai perceber, essa falta de energia é por causa do sono. Então, e às vezes você tá irritado, tá nervoso por causa do sono, mas acaba sendo gatilho de comer algum alimento. Então, realmente, dormir impacta, né? Deixa eu ver o que mais vocês estão falando aí. Verdade, tenho que me educar, isso mesmo. Mais algum gatilho, gente? Que vocês querem compartilhar aqui com a gente? Olha, outra coisa. Por exemplo, que foi falada de gatilho ontem no nosso grupo. Pote de bala, pote de bombom, pote de biscoito, ter potes em casa, né? Eu lembro que na casa de uma amiga minha, eu chegava lá na cozinha dela e tinha aqueles potes herméticos com a tampa cromada, sabe? E era cada um mais bonito do que o outro. Ela falou que tinha ganhado de casamento e eram vários, assim, tinha uns 8. Ficavam todos enfileirados, assim. E lá eles não fazem dieta, eles, né, comem mais livre, assim, então tinha num pote biscoito água e sal, biscoito doce, biscoito recheado, sucrilhos, não sei o que, granola, blá, blá, blá. Tudo bonito assim. Gente, só de você ver o pote, porque o vidro é transparente, né, com a tampa cromada, é bonito. Fica bonito, fica atrativo. Um pote bonito, cheio de biscoito, é atrativo. Então acaba sendo um gatilho, né, assim... Se você tá de dieta, esconde os potes. Não tem que ficar cheio de pote bonito em cima da mesa, não. Porque realmente você passa, não, deixa eu comer um biscoitinho. Não, deixa eu pegar um biscoitinho, deixa eu pegar um pouquinho de granola. Mesmo sendo saudável, a gente conta caloria, né? Precisa do déficit calórico para conseguir emagrecer. Se você come o dia todo, belisca o dia inteiro, não tem jeito, tá? Então fiquem atentos a pote aí também. Márcia falando com a gente, meu gatilho é a quantidade. Um iogurte, quero 2. Meio mamão, quero mamão inteiro. Como muita fruta, mas grande quantidade. Enquanto não vejo o fim, não fico bem. Isso é mais compulsão, né, Márcia? É bem compulsão, assim. E aí, como que a gente resolve isso, assim? A vontade, por exemplo, a vontade de tomar 2 iogurtes, a vontade de comer o mamão todo, a vontade de repetir o almoço, ela vai existir. É muito difícil, não existe nada, olha, faça isso que você nunca mais vai ter vontade de tomar 2 iogurtes, não. Na verdade, o que a gente tem que fazer? Pegar só a quantidade que você vai comer e sair fora, sabe? Talvez até sair fora do ambiente. Então, por exemplo, não ficar próximo da geladeira, sabe? Pega, vamos supor, é meio mamãozinho. Pega uma mãozinha e come lá na sala, né? Pega um potinho e come em outro local. Fica longe do restante, igual eu falei do biscoito, né? Se você pode comer 5, você não tem que ficar com o pacote na mão. Porque você vai ficar com o pacote na mão, quando você assustou, você comeu ele todo. Então, essa questão da quantidade, né? Não tem como a gente inibir essa vontade. A vontade, ela existe. E não pensa que é só você não, tá? Assim, muitos pacientes falam isso com a gente. Tem essa questão da vontade. Mas a gente tem que dominar essa vontade. E aí, como que eu faço isso? Saindo fora, tá bom? É uma solução, digamos assim. É eu não ficar ali de cara, né, com o negócio. Por exemplo, teve paciente que falou que gatilho é salgadinho frito, né? Tipo coxinha, empadinha e tal.
realmente você vai ficar em frente a um prato cheio de salgadinho, igual em festa, né? Chega e coloca um prato ali. Não dá. Pra quem tá muito compulsivo, quem tá muito descontrolado, não consegue ficar com o prato na frente. Tá muito fácil, tá muito acessível, o cheiro tá muito bom, acaba sendo um gatilho mesmo. Então, assim, por exemplo, se for festa, vai conversar com outras pessoas, não fica sentado só vendo a comida chegar, não. Porque senão você vai chutar o balde mesmo e às vezes perde uma semana inteira de dinheiro por causa de um dia de festa, né? Dirlene falando que o gatilho é doce. Muitos pacientes, viu, Dirlene? Muitos mesmo. E aí o doce é completamente ligado na questão do prazer, né? Como eu falei lá no comecinho, a gente sente, né? Que delícia. E aí esse que delícia, o cérebro já encheu de serotonina e aí você quer mais, né? O açúcar, ele tem poder viciante, saiu em um estudo uma vez, tanto quanto cocaína, pra vocês terem uma ideia. Então, assim, realmente às vezes é não começar, sabe? Eu falei isso ontem com uma paciente, eu falei assim, olha, quando o objetivo é vocês conseguirem, por exemplo, comer só um pouquinho, né? A gente não é proibido. Na clínica, então, a gente detesta proibição. Ah, não pode comer tal coisa. Não, isso é ruim. Só que assim, se você ainda não dá conta de comer só um pouquinho, é preferível não começar. Espera um tempo, corta um tempo, né? Hoje mesmo, uma paciente retornou, ela tava conversando comigo e ela falou que bebe todos os dias, que toma cerveja todos os dias depois do trabalho. E aí eu falei com ela, não tem jeito. Você precisa de tomar aí no máximo 2 latinhas por semana. Tipo, no final de semana você tomar 2 latinhas da pequena, ela falou, nossa, aí se eu fizer isso eu prefiro nem beber. Eu falei, então você não vai nem beber. Sabe? Agora, tem paciente que vai lá, toma uma latinha e fica tranquilo. E tem aquela sensação, ai, que bom, pelo menos eu tomei. Ótimo. Não precisa de proibir nesse caso. Agora, quem tá muito descontrolado, aí às vezes precisa de proibir mesmo. É preferível nem começar. Se eu não sei me controlar, é preferível nem começar, tá? Márcia, o pacote de biscoito tá guardado, mas meu pensamento fica nessa gaveta. Preciso muito melhorar isso. Deixa longe, não deixa na gaveta, não. Deixa lá longe pra tentar melhorar isso aí, tá? Vilma, meu pecado é o doce, agora eu tenho que me educar de vez. Igual eu já falei, né, a questão do doce. Às vezes é preferível a gente cortar por um tempo pra conseguir manter isso aí, tá? Gente, todo mundo que chegou, boa noite. Edmara, meu fim de semana é um problema. O fim de semana, ele é uma pedra no sapato pra todo mundo, né? Porque a gente foi doutrinado desde criança que fim de semana tem coisa diferente, né? Assim, por exemplo, o almoço de domingo, né? Domingo, o que vai ter de almoço? Ah, vai ter lasanha. Domingo eu vou na casa da minha mãe, domingo eu almoço na casa da minha sogra, sábado à noite eu vou sair com meu marido. Então a gente desde sempre encara o final de semana como uma coisa muito diferente. E aí quando a gente tá vivendo alguma coisa diferente, a gente bota a comida junto, né? Bota a comida no meio. Então o final de semana é difícil pra todo mundo. Uma coisa que funciona muito é pensar assim, que às vezes a gente pensa que é difícil para mim, né? A gente sempre tem essa sensação assim, pra mim é muito difícil. Fulano não é, lá, já emagreceu 20 quilos. Não, é difícil pra todo mundo. Todo mundo. Cada um tem sua batalha pessoal. A gente não sabe disso. Mas cada pessoa tá enfrentando uma batalha pessoal todos os dias. Pode ser de emagrecimento, pode ser no trabalho, pode ser de saúde, pode ser com o relacionamento, com o filho. Todo mundo tem problema. E às vezes a gente acha que o nosso é maior. O meu problema com o fim de semana é maior do que o de fulano, não é. Então, uma coisa que funciona muito é amenizar isso. É falar assim, olha, meu problema é o final de semana, mas o de todo mundo é. Então, eu também vou conseguir. Fulano não emagreceu tanto, então eu também vou conseguir, sabe? E aí, a gente vai traçando estratégias pra vencer, né, o final de semana. Não sair todo final de semana, né, porque se você sair de toda... Sexta, sábado, toda semana você não vai emagrecer mesmo, não. Um mês tem 4 semanas geralmente, né? 3 delas, pelo menos, você tem que perder peso. E aí você deixa, por exemplo, em abril eu tenho um casamento. Então, vamos supor, naquela semana que você tem o casamento, você já sabe que você provavelmente não vai perder peso.
Então, assim, mas tá tudo bem, porque você vai emagrecer em todas as outras, sabe? Então, sempre coloca isso, assim, a gente precisa de tentar ir mudando essa cabeça, sabe? De tipo assim, nossa, eu não consigo no fim de semana. Consegue. Muita gente consegue, então vocês também vão conseguir. Mas primeiro a gente muda aqui e aí depois a gente vai mudando as nossas atitudes, tá? Márcia, tá bom, vou conseguir, você me incentiva muito, obrigada. Vai, todos vocês, gente, todo mundo tem a capacidade de emagrecer. Independente de idade, independente de condição financeira, independente se é homem ou se é mulher, independente de altura, qualquer pessoa consegue emagrecer. Se ela não tiver uma disfunção metabólica muito grande, ela vai conseguir emagrecer. E aí, por exemplo, Maíra, eu tenho hipotiroidismo. É só ajustar, eu também tenho hipotiroidismo. É claro que existe a questão da tendência, da genética, mas enfim, se você conseguir controlar as variantes, todo mundo é capaz de emagrecer. Basta ter o apoio necessário, né? A comunidade de apoio influencia muito e o método certo, que vai caber na sua rotina, que você vai conseguir levar pro resto da vida. E aí, com um pouquinho de disciplina, todo mundo consegue chegar lá, tá bom? Uma pergunta, posso tomar detox todo dia? Desde que você não tenha nenhum problema com os ingredientes, pode, não tem problema. Então, vamos supor assim, eu tenho pressão alta. Então, se eu tenho problema de pressão alta, eu não posso consumir gengibre, por exemplo, todos os dias, né? Eu tenho problema de gastrite, coisa cítrica ataca muito o meu estômago, aí não pode. Agora, se te faz bem, se não tem nenhum problema, Marciana, né, Marciana? Se te faz bem os ingredientes, você não tem nenhum problema com os ingredientes, pode consumir todos os dias sim, é até muito bom pro organismo, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado do nosso tema de hoje, né? Rendeu bastante aí. Vou fazer o seguinte, se tiverem mais gatilhos, vocês mandem pra gente no direct, tá? Se tiver algum aí que eu passei e não vi, ou se vocês lembrarem de algum pra gente trazer soluções pra vocês, tá? Mandem pra gente por direct, que aí a gente conversa de novo sobre isso, ou pelos stories, ou a gente volta na live de semana que vem, tá bom? Mas o importante é a gente conseguir identificar esses gatilhos e principalmente dar soluções pra eles. Dando solução, tudo fica certo, tá bom? Boa noite pra vocês, essa semana foi curtinha, nessa semana foi pra quem teve feriado aí, amanhã já é sexta-feira, já vem final de semana aí, então fiquem focados na dieta, tá? Fiquem tranquilos aí, não fica pensando só fim de semana, vamos pensar em seguir a dieta que é melhor, tá? A Josi fazendo uma pergunta final aqui, a vitamina de banana com maçã e chia pode substituir o jantar? Sim, é uma excelente opção. Pode colocar banana, maçã, chia e o leite, tá? Excelente opção, super no foco, consegue ajudar muito o processo de emagrecimento. Se aliado na dieta, tem paciente que substitui pelo jantar, emagrece até 2 quilos na semana, tá? Fazendo essa substituição aí pelo jantar. Tem um vídeo que a gente fez aqui de Rios que tá falando dessa misturinha aí, dessa vitamina muito poderosa, combinado? Gente, muito obrigada, boa noite, grande beijo pra vocês, bom finalzinho de semana, sábado às 11 a gente volta e semana que vem a gente volta de novo, tá bom? Grande beijo e até mais. Tchau, pessoal!